Olá! Os membros da Comissão de Constituição e Justiça do Senado se propuseram a discutir a reforma política separadamente. O primeiro dos projetos já está pronto para votação. É o que acaba com a coligação de partidos para as eleições proporcionais. O relator dessa matéria na comissão é o senador Waldir Raupp, nosso convidado para esse programa Argumento. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. O senhor já apresentou o relatório. Por que é tão difícil fazer com que essas matérias sejam votadas? Olha, é uma matéria complexa, né? A reforma eleitoral, a reforma tributária, toda grande reforma ela tem uma certa complexidade e muito difícil de chegar a um consenso entre os partidos. E a reforma eleitoral é uma delas. Por isso, optou-se por, digamos assim, fatiar, né? Votar por partes. E coube a minha relatoria do fim das coligações proporcionais. Os partidos teriam que caminhar sozinhos. Isso dificulta um pouco a vida dos partidos pequenos, mas, por outro lado, já tem partido demais. Tem hoje em torno de 30 e tantos partidos. Só com representação política tem 22 partidos. A cada eleição é uma confusão de coligações enormes de 12, 13, 14 partidos. E a despesa também é muito grande. Então, eu sou favorável, eu já apresentei o meu relatório, já li o meu relatório, ele só falta ser votado, que eu espero que seja votado nesta próxima quarta-feira. Na próxima reunião? Na próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça. E aí, passando na comissão, vem para o plenário e vai para a Câmara dos Deputados. E aí daria para votar, se tiver um esforço concentrado, daria para votar até setembro, até 30 de setembro deste ano, que aí passaria a valer para as eleições do ano que vem para prefeitos e vereadores, porque tem que ser um ano, a lei diz, a legislação, que tem que ser um ano antes das eleições. É bom explicar que essas coligações hoje são a alma do jogo político. A pessoa vota sem saber muitas vezes que está votando no candidato do PMDB, para citar seu partido, e aquele voto pode estar sendo direcionado a um candidato de um outro partido, que não tem sequer o compromisso com o PMDB para o qual a pessoa deu o voto, né, senadora? Pela própria lei, a fidelidade partidária fideliza aquele parlamentar a um partido que muitas vezes não recebeu o voto do eleitor. A lei não está recebendo o voto do eleitor, logo na eleição seguinte já vai estar com outros partidos, já está mudando de... Teve até uma emenda do senador Antônio Carlos Valadares, com todo respeito, do PSB, eu tive que rejeitar essa emenda que tratava das federações de partidos. Ele aceitava, o partido, ele aceitava acabar com as coligações proporcionais, mas criando as federações de partidos. Mas por que não dá para aceitar as federações de partidos? Porque aí teria que ter uma federação nas eleições municipais, teria que ter outra federação nas eleições de deputados federais e estaduais. A ideia dessa federação era juntar vários partidinhos menores numa federação maior e eles tivessem que ser fiéis nesses 4 anos a essa federação. Exatamente, e ainda por 3 anos. Então ficaria um ano antes das eleições, porque seria de 4 em 4 anos, então um ano antes ficaria livre para fazer outra federação com outros partidos, até com outros partidos. Mas não é bem esse aí também o problema. O problema é muito maior. A cada estado ou a cada município poderia se formar federações com partido diferente. Por exemplo, um partido A poderia formar uma federação num estado com partido B, C, D, E já no outro estado formar a federação com outros partidos diferentes. Então ficaria uma salada muito grande. Parecida com o que a gente tem hoje, né? Exatamente, são 5.600 municípios, né? 27 estados. Então poderia ter federações, é como se fosse uma loteria, né? A variação seria muito grande e confundiria muito mais ainda a cabeça do eleitor. Já está difícil hoje, com o sistema atual, se criar as federações, aí viraria uma salada no Brasil inteiro que ninguém ia entender mais nada. E com o seu relatório, ou seja, com o fim das coligações para as eleições proporcionais, como que passa a ser esse jogo, senador? Cada partido vai ter seu candidato a deputado e vereador? E fim da história? Cada partido terá sua chapa, sua nominata, que a gente chama nominata completa. Se tiver direito a lançar 50 candidatos a deputado estadual, vai lançar os 50, chapa cheia, que a gente chama. E eu já estou como presidente nacional do PMDB, através da nossa executiva, com o Michel, que é o presidente licenciado, eu era o vice-presidente, assumi a presidência na licença do Michel Temer, que está na vice-presidência da República, mas a nossa executiva já se reuniu e já deliberou que nas eleições de 2012, no ano que vem, o PMDB deverá caminhar com chapa própria.
Nós já prevendo, independente de aprovar ou não o fim das coligações proporcionais. Porque se aprovar, nós já vamos estar preparados, já com as nossas nominatas nos 5.600 municípios do país, para lançar a candidatura, orientando a candidatura própria para prefeito e chapa completas, nominatas completas para vereadores. Com isso, o PMDB vai se fortalecer, não tem nenhuma dúvida. Porque nas nossas avaliações, até matematicamente já é estudado, na eleição passada para deputados federais, nós teríamos feito 130 deputados se tivesse saído sozinho. Em coligação, nós elegemos só 78. Na